Facebook. Boa noite também aqui pelo Instagram. Vamos deixar aqui para ver se vai conectar, que a gente por enquanto tá só aqui no Facebook. Conexão boa. Eu tava ali agora, eu tava falando com a Jussara. Boa noite, Márcia. Eu tava falando agora, tô falando aqui, Silvana, no Facebook com a Gisele. Eu tava falando agora com a Silvana e pensei em você. Então, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos lá. Hoje a gente vai falar, antes de começar, só para vocês irem pensando, desse livrinho aqui. Eu abri ele ao acaso e saiu, né? Tem duas mensagens. Qual vocês preferem? A de número 188 ou 189? Vamos lá. 188 ou 189? Escreve aí. A primeira que escrever vai ser a mensagem. Ô, gente, as coisas assim, é impressionante a sintonia. Ontem o Pedro estava falando isso lá na fraternidade. A gente falou ontem, né, sobre aquele trechinho do André Luiz. 188, a Silvana escolheu. Não é por acaso. Agora eu vou explicar por quê, Silvana. Ontem na fraternidade o Pedro comentou comigo assim: meu Deus, tá uma sintonia, uma coisa fora do comum. Por quê? O Luíde foi falar pra gente lá ontem. Ele falou sobre resignação. Em determinado momento ele falou um lindo trecho do livro do André Luiz, que falava sobre saúde, sobre enfermidade, sobre as nossas células. E eu achei muito interessante. O Pedro falou: Cris, não tinha, quer dizer, o tema a gente sabia que ele ia falar de resignação. Eu peguei e falei aqui no Gotas de Luz antes. Boa noite, Juliana, seja bem-vinda. No Gotas de Luz, antes da gente ir para a fraternidade, eu falei daquele trecho do livro do André Luiz, onde fala sobre a mente que comanda, né, todo o nosso sistema, todo o nosso corpo. E falei, inclusive, das células. Chega lá, o Luíde faz a palestra e aborda esse assunto. Aí o Pedro falou assim: cara, que sintonia. Aí hoje, geralmente a Elaine faz para nós terça-feira, mas a Elaine hoje, ela tá em Juiz de Fora, na casa dos pais dela, e lá a conexão é um sítio, não é muito boa. Ela pediu que eu fizesse hoje. Eu peguei o livrinho e abri ao acaso. Quando eu abri, as duas mensagens, parece assim que a espiritualidade quer que a gente estude muito esse tema, acho que é para ficar bem gravadinho. E aí eu pedi para vocês escolherem. A Silvana colocou aqui a 188. E a 188, vamos ler a mensagem para vocês entenderem o que eu tô falando. E vamos participar, tá, gente? Pode deixar aqui a opinião de vocês. Se vocês não concordarem com alguma coisa, o negócio aqui é bem democrático. O importante é a gente falar sobre o assunto, cada um dando o seu ponto de vista, porque assim a gente agrega mais e a gente, como diz, né, como se fosse, a gente vai completando, né? Eu tenho penso de uma determinada forma, a Márcia chega e fala uma coisa, a Juliana, a Gisele, a Silvana, cada uma vai dando a sua opinião, isso vai enriquecendo o nosso estudo. Então a mensagem desse livro, ela diz assim: preserve-se, mas não fique a ver micróbios por toda parte. É doloroso o medo de se contaminar, carregar uma doença escondida, ficar doente por causa das variações do tempo ou da velhice. Afirme-se. Boa noite, Carol. Afirme-se com saúde integral. Diga convictamente: sou saudável, os meus órgãos são fortes, o meu corpo não apresenta anormalidade, porque o meu pensamento positivo afasta. Tenho alta confiança em mim, paz e fé em Deus. Não odeio.
Não desejo mal a ninguém. Não sou orgulhoso. Não sou ciumento ou mentiroso. Por isso sou sadio. Não se impressione com doenças, continua o autor dizendo. A doença não entra onde a porta está fechada. Gente, eu achei assim... Eu confesso para vocês, e a outra mensagem tem a ver com o medo. Por isso que eu pedi para vocês falarem, né, que eu abri o acaso, são essas duas mensagens para vocês escolherem. Vocês escolheram essa. Então, assim, eu penso muito isso, nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Então, ontem, quando teve a feliz coincidência, eu falar um tema, o Luiz chegar lá, fazer a palestra dele e abordar o mesmo assunto, para mim só tem uma resposta. A espiritualidade está nos convidando para que a gente reflita sobre esse tema. E não é coincidência que isso ocorra justamente num tempo em que a gente está percebendo aí falar nessa volta da pandemia. Então, assim, é um tempo para a gente refletir. Não só o que a pandemia representa na nossa vida, o que essa pandemia está querendo mostrar para o mundo que ainda não enxergou, mas esquece o que o mundo lá fora pensa, o que todo mundo pensa. Cada um faça a sua reflexão. Então, ele nos convida aqui justamente isso, porque ficou bem provado, lógico, gente. Muitas pessoas pegaram Covid, muitas pessoas perderam seus entes queridos, mas muita coisa aconteceu. Mas a gente teve muitas teses levantadas, muitas hipóteses, mas muito se falou, e a gente sabe disso, isso já é praticamente uma comprovação, que quando nós estamos emocionalmente em desequilíbrio, a nossa imunidade cai. Então a mensagem aqui nos convida para que a gente não faça, né? Não entre nessa onda de medo, porque é muito provável que se a gente entrar nessa onda de medo, a gente novamente, a gente pode sim, a imunidade cair e a gente realmente, não só a Covid, mas a gente, uma gripe, outras situações, outras enfermidades nos alcançarem devido à nossa baixa imunidade. Deixa eu ver aqui que alguém escreveu aqui, Silvana. A Silvana falou assim, ó, eu vou falar por motivo de ser e me considerar muito forte em matéria sobre doença. Fico muito tranquila, pois tenho certeza que a espiritualidade amiga estão ao meu lado em todo momento. Com certeza, Silvana. E a gente aqui não está querendo dizer também que, bom, só vai pegar Covid quem for uma pessoa pessimista, quem tiver uma vibração baixa. Não é nada disso, mas a gente sabe que isso contribui. Então, gente, aqui ele começa dizendo, preserve-se, não fique a ver micróbios por toda parte. E eu vou falar por mim. Quando começou a Covid, eu fiquei muito assim, receosa. Eu meio que fiquei, eu fiz aquele isolamento mesmo, ficava dentro da minha casa. Por medo, foi uma coisa muito engraçada. Eu ficava paranoica, com medo que os meus pais pegassem, porque são idosos, fiquei com medo por eles. Então a minha irmã pegou, meu irmão pegou, a minha outra irmã pegou, outras pessoas da família pegaram, inclusive meu pai e minha mãe, e eu não peguei. Então, depois a gente começou a relaxar. Então, o que eu penso hoje? Hoje eu já tenho uma cabeça diferente. É lógico que a gente tem que tomar as devidas precauções. Quem achar que tem que vacinar, vacina. Quem achar que não tem que vacinar, não vacina. Mas que a gente tem sim, né, que seguir aqueles protocolos de máscara, de higiene,
por proteção. Aliás, essa questão de higiene, de lavar as mãos, isso já devia ser uma rotina normal na vida do ser humano. Mas aqui, a higiene que a gente está convidando aqui é a higiene da mente. E ele diz assim, ó. Peraí, deixa eu ver, que eu vi um negócio aqui que me chamou muita atenção. Peraí. Afirme-se com saúde integral. Aquilo que eu falo, a gente tem que estar muito assim atento nas nossas leituras para não passar na superficialidade. Afirme-se com saúde integral, ou seja, a saúde integral é mente, corpo, espírito, é tudo. Não adianta eu comer, ter uma excelente alimentação, não adianta eu fazer exercício físico, não adianta eu cuidar do corpo, mas ser uma pessoa às vezes muito depressiva, muito pessimista, que com certeza isso reflete no corpo. Então é isso que a mensagem está nos convidando, a gente ser mais otimista, a gente ter mais fé, mais confiança. Sim, tomar as precauções, porque eu posso sim vir a me contaminar com qualquer outra enfermidade por uma questão de imprevidência ou por uma questão de imunidade ou por qualquer outra questão, contato, a gente sabe. Mas é importante a gente começar a pensar na saúde, como diz a frase, a saúde integral. A gente não ficar só preocupado com remédios, com enfermidades físicas, mas a gente começar a cuidar do homem integral. Porque quando a gente começar, como diz André Luiz, a pensar que as doenças elas manifestam primeiro no emocional, no corpo sutil, no espiritual, quando a gente, como diz o negócio, a gente não está dando atenção, a gente não está fazendo as mudanças, então é necessário que muitas vezes ela venha para o corpo físico para manifestar, para nos mostrar que algo está errado. A gente vai, quando a gente acreditar nisso, a gente vai começar a preocupar. Como diz o André Luiz no capítulo lá no Mensageiros, que vai chegar o dia em que a ciência vai confirmar que muito das coisas, a maioria, se não todas as coisas que nos acontecem, são devidas às nossas imprevidências, né? Todas as enfermidades são devidas às nossas imprevidências, ao mau uso que a gente faz dessa máquina, né? Então, ele diz aqui, para a gente não ficar pensando só em micróbios, naquela neurose de não vou... Se fosse há tempos atrás, eu já ia me afastar de tudo novamente, não vou. Ontem eu fui com toda a tranquilidade à casa espírita, e a gente tem que tomar as precauções, mas cuidar, né, da mente. Eu tive contato ontem com uma pessoa que disse assim para mim, eu tive contato pelo trabalho que essa pessoa exerce, essa pessoa teve contato durante a pandemia com várias pessoas com Covid, inclusive transportando essas pessoas, e a pessoa não pegou. Pegou já no final, que é quando a gente relaxou muito, é que essa pessoa veio a pegar. Mas a gente tem que começar a pensar mais nesses termos que a gente está falando. E aí ele continua. É doloroso o medo de se contaminar. Parece que a mensagem foi feita para essa época que a gente está vivendo, né? É doloroso o medo de se contaminar, carregar uma doença escondida, ficar doente por causa das variações do tempo ou da velhice. A gente vive com esse medo. Muitos de nós temos o medo do envelhecer, né? Porque a gente ainda não acostumou a pensar em termos de vida eterna, de espírito, entendeu? A gente se limita muito ao corpo, né? E aí ele diz, afirme-se com saúde integral, diga convictamente, sou saudável, os meus órgãos são fortes, o meu corpo não apresenta normalidade, porque meu pensamento positivo a afasta.
tenho alta confiança em mim, paz e fé em Deus, não odeio. Não desejo mal a ninguém, não sou orgulhoso, ciumento ou mentiroso, por isso sou sadio. Ou seja, ele confirma, quando ele diz para a gente fazer essas afirmações, ele nos afirma aqui que a doença, ela é decorrente dessas mazelas, dessas vicissitudes que a gente carrega, né? Porque a gente ainda é orgulhoso, porque a gente mente, porque a gente não tem fé, porque a gente tem medo. Ele mostra isso aqui na mensagem. E ontem a gente falava disso, no Gotas de ontem, sobre conversar com as células. Isso aqui, essas afirmações, nada mais é do que conversar com as células. É a gente acordar todo dia e dizer, eu sou saudável, obrigada, meu Deus. Não é pedir, oh meu Deus, me faça uma pessoa saudável. Não, é já afirmar, eu sou saudável, é se reconhecer. Quando a gente pede, não é que é errado pedir, tá, gente? Mas eu tenho uma teoria que quando a gente pede, é porque a gente não tem, né? A física quântica fala muito disso. Então, quando a gente afirma, quando a gente já agradece, é porque a gente porque a gente já afirma que a gente já tem. Então, quando eu afirmo, né? Obrigada, meu Deus, pela minha saúde. É porque eu me considero com saúde. E quando a gente fica pedindo, ai Senhor, cuida de mim, da minha saúde, é porque a gente não tem dúvida, né? Se a gente tem saúde ou não. E outras coisas, né? Então, aqui quando ele diz, sou saudável, os meus órgãos são fortes, nada mais é do que aquilo que a gente falou ontem, de conversar com as células. Então, que a gente se afirme, né? Não só nessa questão, gente. Tudo que a gente deseja, né? Eu digo deseja, não que não é também, tem pessoas que fazem esse tipo de exercício até nas questões materiais, mas tudo aquilo que eu desejo, por exemplo, se a gente se acha uma pessoa impaciente, comece a falar para você mesmo, eu sou paciente, eu carrego a paz dentro de mim, eu transpiro serenidade, comece a se ver dessa forma e não a ficar alimentando a escassez desse tipo de sentimento. Eu sou assim. Eu não sou uma pessoa paciente. Eu tenho muito que melhorar. Eu não sou paciente. Não, gente. Em vez de a gente ficar lamentando, né? E afirmando, até quase que é impossível, vamos começar a afirmar que a gente que a gente carrega esse sentimento. Que, aliás, tudo está dentro de nós, só precisa ser despertado, só precisa ser trabalhado, né? E aí no final, então ele vem falando do orgulho, da fé, né? De ser uma pessoa que não é orgulhosa, que não é egoísta, que não mente, que não é mentirosa. Então são as questões que a gente tem que trabalhar e tem que começar a se ver dessa forma. E no final ele diz, não se impressione com as doenças. Então, gente, a Covid tá aí, tá todo mundo contaminando. Não, tudo bem, nós não estamos negando isso, mas também não vamos nos impressionar. No primeiro ano, no início, lógico que tudo era desconhecido, foi muita coisa que julgava, que a mídia julgava, e a mídia, vocês sabem que quando tem um problema, ela bate em cima daquilo, porque é audiência, ela vive de audiência. E a gente vai criando um terrorismo, um medo, um pessimismo, uma insegurança, e isso realmente nos adoece. Então vamos manter a fé, vamos manter a serenidade, a calma, independente se acontecer de nós adquirirmos qualquer enfermidade, eu não estou aqui falando só de Covid, qualquer enfermidade, que a gente tenha a paciência, a aceitação, o equilíbrio para passar por isso, né? E no final, a frase que mais me chamou a atenção, a doença não entra onde a porta está fechada. Então, se a gente se cuida emocionalmente, se a gente se protege, e proteção aqui que eu quero dizer é a proteção através da prece, através das vibrações, através dos sentimentos, né, de paz, de alegria,
de confiança, de muita fé e de confiança, a nossa porta se fecha. A gente às vezes fala, né, que os obsessores são verdadeiros convidados porque nós abrimos as portas. A mesma coisa. As bactérias, as enfermidades, elas vêm muito em função da nossa baixa vibração. Na grande maioria, se eu não vou aqui ousar de dizer todas. Até porque a gente traz, né, no nosso planejamento reencarnatório, às vezes a gente vem com um planejamento para desenvolver determinada doença como meio, né, de extirpar, de quitar os nossos débitos. Mas muitas vezes a gente pode mudar esse planejamento devido à nossa conduta, né? A gente começa a trabalhar no bem, a gente começa a nos melhorar, a crescer espiritualmente. Muitas vezes essa doença não desenvolve. Então, assim, está nas nossas mãos o controle, né, da nossa saúde, da nossa saúde está nas nossas mãos, não está nas mãos das indústrias farmacêuticas, dos médicos. Os médicos são anjos, né, que Deus concedeu para cuidar de nós quando a gente apresenta, mas a nossa saúde está nas nossas mãos, né? Nós é que somos responsáveis pela nossa saúde. E a gente tem que aprender toda vez que a gente estiver com algum processo, a gente começar a analisar, né? Por que a gente desenvolveu. Não é ficar, será que aconteceu? Mas a gente começar a analisar. Muitas vezes a gente adoeceu num período em que a gente estava passando por algum problema familiar, que a gente de repente teve alguma tristeza, entendeu? Ou porque a gente realmente não teve muito juízo e não se cuidou mesmo, né, a nível de corpo. É a gente começar a perceber essas coisas, isso é muito importante, porque isso demonstra controle, nós tendo o controle da nossa vida e das nossas ações. Então, assim, ontem a palestra do Luigi falou muito sobre isso e eu achei, assim, muito importante. É muito importante a gente começar a colocar em prática, né, esses aprendizados que a gente tem adquirido. Gente, vocês não reparam, como sempre, né? Passar uma pessoa na minha rua, a cachorrada da rua inteira late. Mas a gente começar a observar essas questões e começar a fazer esse exercício, né, de agradecimento pelo nosso corpo, né, por esse corpo ter sido moldado para que a gente estivesse aqui encarnado. Começar a exercitar essa questão da fé, essa questão da alegria, do agradecimento. Quanto mais a gente exercitar, porque tudo é uma questão de exercício, gente. Quanto mais a gente começar a exercitar esse tipo de afirmação, a yoga faz muito isso, né? A yoga, as meditações. Sempre que a gente vai fazer uma meditação, eles falam assim, vamos pensar num sankalpa. O que é o sankalpa? É uma frase afirmativa. E eles ainda fazem uma exigência, que a gente não fale não. Tipo assim, pense num sankalpa, o que é? Pense num propósito para essa meditação. Qual o propósito que você tem para estar fazendo essa meditação, né? Qual o seu objetivo com essa meditação? Então, muitas pessoas falam assim, eu não vou mais ser pessimista. Então, eles ensinam pra gente. Eu não quero adoecer. Não, então você não fala não quero adoecer, você fala sou saudável. Eu não quero ser uma pessoa egoísta. Não, eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa desapegada. É sempre tirar o não e se afirmar. Então isso é o sankalpa. Então que a gente comece, né, a exercitar. De repente, né, cada um encontrar a sua maneira. De repente a gente, todo dia de manhã, a gente estabelecer uma frase, um sankalpa, uma afirmação. E durante o dia, toda hora, não é parar, mas toda hora que a gente lembrar, a gente falar a frase, a gente fazer esse tipo de exercício. Acho que a gente só tem a ganhar. Então, assim,
a doença, que a gente entenda, né, que a doença, ela não entra quando a porta está fechada. E nós temos o poder, porque a fechadura é por dentro, não é por fora. Então, quem abre a porta somos nós, não é o outro, não é lá fora. Então, nós temos esse poder de trancar essa porta, né? E abrir somente para as coisas boas, para os bons sentimentos, e trancar para as outras coisas que não vão trazer nada de bom para nós. Então, essa é a mensagem que eu tinha para hoje. Vamos ver aqui. Boa noite, Lilica, Carol, a Juliana Mansores, a Márcia Tavares, Silvana, a Lia, Eliane, o Sérgio. Eu não tinha visto vocês entrarem. Sejam todos bem-vindos. Não tem problema, Eliane. A Eliane colocou aqui, só consegui entrar agora. Não tem problema, fica aqui gravado, depois você pode com calma, né? Escutar. Então, gente, saúde e paz para todos. Vamos vibrar positivamente. Vamos fazer esse exercício, escolher uma frase, né? Eu vou começar já. Que me veio essa ideia agora, eu lembrei, né, lá de quando eu fazia yoga e das meditações, mas por que não a gente começar? Se me lembrei agora é porque é pra gente começar a exercitar, né? Então, a gente deve fazer isso também, seguir um pouco mais as nossas inspirações, boas inspirações, né? Quando vem, a gente acatar, a gente acolher. Então, que a gente possa se cuidar, sair dessa neurose de que, nossa, tá morrendo, tá acontecendo. Não que não esteja, façamos prece, nos alimentemos, né? Vamos recarregar as nossas energias, tá bom? Um beijo no coração de todos, até amanhã, se Deus quiser. Beijo, tchau, gente, muito obrigada por tudo, tá? Se vocês gostaram, compartilhe a mensagem, indica os amigos de vocês. Eu gostaria de lembrar, a gente amanhã finaliza o livro Mensageiros. Eles estão todos aqui, né? Todo o livro do Nosso Lar, todo o livro dos Mensageiros está tanto no Facebook quanto aqui na página da FEX no Instagram. Tá todo aí. Mas se a pessoa quiser um pouco mais de facilidade também, está no YouTube. O nosso YouTube, em vez de ser igual aqui no Instagram, FEX 2000, é só FEX. No YouTube a gente fez playlist, então tem lá a playlist. Se você colocar no primeiro dia e deixar, ele vai passando, né, capítulo a capítulo. Então estão todos lá. E na quinta-feira a gente inicia mais um livro. Eu estou muito feliz. Nós já vamos para o nosso terceiro livro. A gente está gastando aí 1 mês e meio, mais ou menos, né, para cada livro, porque é uma média de 50 capítulos. Agora a gente vai começar o Mensageiros. Os capítulos do Mensageiro é um pouco maior. Obrigada, Sérgia. Juliana Mansores, sua indicação sua. Que bom, e tomara que eu espero que ela goste. E amigo muito especial, que bom, Juliana, isso mesmo, que bom, Juliana, seja bem-vinda. E aí a gente vai começar o novo livro, Eliane, é o Missionários. A gente está seguindo os livros do André Luiz. Nós falamos primeiro o Nosso Lar, o segundo livro dele é o Mensageiros, e agora a gente vai começar o terceiro livro, que é o Missionários. A gente está seguindo os livros. Nós é que ficamos felizes e lisonjeadas por você estar aqui, Juliana, tá? Seja muito bem-vinda. Então, gente, a gente vai começar o terceiro livro agora. E aí, é muito ensinamento. André Luiz traz muito essa questão da saúde, né? Dessa coisa do homem integral, da gente... por ele ter sido médico, né? Então, assim, é muito bom. E esse livro é maravilhoso também, o dos Mensageiros. Então... quinta-feira a gente começa livro novo, tá bom? Beijo no coração de todos vocês. Gratidão por estarem aqui. Tchau!